Desenvolvimento PHP em 3 camadas. A ideia é mostrar todas as etapas do desenvolvimento e como fazer para chegar no produto final do que o cliente pediu, sem trauma e sem teoria. Opa, beleza? Funções do PHP. Conforme vocês forem gostando aí, não tem problema, pode clicar no like que não dá choque. Então vamos lá. Estou no Ubuntu 18.04 LTS. Primeiro fazer uma explanação sobre como funciona. Eu vou abrir meu levíssimo NetBeans, que quase não consome memória para abrir. Vou criar um novo projeto aqui, projeto local chamado LiveCode. Próximo. Finalizar. Qual que é a ideia de hoje? Eu vou criar nesse projeto LiveCode aqui, eu vou renomear esse aqui, index underline, novo arquivo do PHP, index.php. Como a gente está tratando de PHP web, e para quem não viu aí, ou não está sabendo, no meu canal está tendo uma série de vídeos sobre PHP web. E nesse projeto eu estou montando uma calculadora. E aqui na minha playlist de PHP Web, eu tenho desde o levantamento até o último vídeo que eu lancei, que é o ML. E aí eu vou precisar, na verdade, dar uma explanada nessas funções, porque a gente vai começar a usar a função aqui. Na verdade, no próximo vídeo será sobre funções e eu vou precisar utilizar os recursos das funções. Então vamos lá. Só nivelando, o PHP ele vai funcionar, assim como toda linguagem de programação, ele vai funcionar como um leitor comum. Ele vai ler da primeira coluna aqui, do primeiro caractere, e vai descendo e vai executando as linhas. Então a cada linha ele vai ter um novo comando. Eu posso ter 2, 3 comandos numa mesma linha, desde que esteja separado por ponto vírgula. Então, como todo interpretador, ele vai executar a primeira linha, depois a segunda linha, depois a terceira linha, depois a quarta linha e vai descendo. Então nós vamos fazer um exemplo aqui, o comando echo, né? Só para tirar a maldição do olá mundo, eu vou colocar aqui um opa mundo. Então o interpretador vai fazer o quê? Ele vai entrar aqui, vai ver a super tag aqui e vai falar assim, opa, essa linguagem é PHP. Beleza. O que tem nessa linha? Nada. E na próxima linha ele tem um echo. O echo está fazendo o que? Está exibindo o opa mundo. Então vamos subir um servidorzinho aqui de PHP. Vamos lá na pasta LiveCode, que é onde nós estamos lá no NetBeans. E eu vou dar um comando aqui que eu aprendi com o Leandro Ramos. php-s maiúsculo, localhost, 2.8080. O que ele vai fazer? Ele vai subir um servidor do PHP em localhost, na porta 8080 e vai emular um servidor para eu poder executar o código daquela página. Então, apertei Enter aqui, posso minimizar e vamos abrir o nosso navegador lá. Localhost 8080, parece que ele não fez nada. Ah, porque eu não salvei. Ai, que burro, dá 0 para ele. Tá vendo aqui? Não tá salvo. Deixa eu salvar aqui. Vovô já começou fazendo coisa de vovô. Ai, vitrola. Vamos ver qual vai ser o comportamento dele aqui. Lá, ele imprimiu aqui, opa mundo, certo? O primeiro comando aqui foi um echo, opa mundo. Beleza. Vou excluir esse aqui, vamos fazer por esse aqui, beleza? Vou aumentar a fonte aqui para vocês. Vou chamar aqui de, isso aqui é LiveCode, vou chamar LiveCode é o título, né? E vou colocar aquilo lá de novo aqui, echo, opa. E aí a gente vai ver ele funcionando direitinho. Vou dar um echo BR, para ele pular uma linha, e vou dar um echo, beleza, mano. Pronto, vamos executar agora, vamos ver o que acontece. O sleep eu não consegui fazer funcionar aqui. It's been a long day without you, my friend. Mas ele tá fazendo, opa, beleza, mano. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou esquecer esse sleep aqui, eu não sei se eu tô comendo alguma bola, mas vamos lá. Eu vou colocar aqui, eu quero na verdade ensinar a ideia de função para vocês. Então eu vou colocar aqui um echo HR, para ele fazer uma linha. Vamos lá ver isso executando. Pronto, escreveu uma linha aqui. E agora eu quero que ele escreva assim, ó, echo números de 1 a 5.
colocar assim, ó, os números de 1 a 5 são, dois pontos. A ideia aqui é de fazer bem simplificado para eu passar o que eu quero passar, que é o conceito de função. Aí eu vou dar um BR aqui, ó, BR aqui, e vou colocar assim, ó, eco 1, 2, 3, 4 e 5, certo? E a cada número desse eu vou pular uma linha, tranquilo, pulei a linha. E aí o curso, aí vai parar lá embaixo. Então vamos analisar o código de cima para baixo aqui. Ele vai escrever opa, pular uma linha, escrever beleza. Vamos tirar essa linha aqui e vamos colocar esse eco na frente, sem o BR aqui. Ele vai falar opa, beleza, numa linha, vai imprimir outra linha. Qual que é a próxima linha de comando? Ele imprimir essa frase. E depois, ele vai pular uma linha. E depois, número 1, e assim por diante, vai até o 5. Então vamos ver isso aqui funcionando. Vamos lá. Olha lá. Opa, beleza. Executou essa linha e printou uma linha aqui. Aí ele colocou assim, os números são de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, funcionou, certo? O interpretador do PHP, ele vai ler de cima para baixo, do início aqui até o fim. No caso, eu estou usando o navegador, que tem o servidor lá que interpreta e joga só a saída. Se a gente for olhar essa página aqui, não tem nada de PHP. Deixa eu mostrar o código fonte, fica mais fácil. Eu não tenho nada de PHP aqui. O interpretador lá, o servidor, ele interpretou o PHP e jogou o resultado das funções aqui. Opa, beleza, HR, tanana, BR, 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 BR. E o resultado da impressão foi esse que a gente viu. Por que eu expliquei isso? Porque a gente pode, imagina se a gente fosse fazer um sistema que tivesse muitas repetições. Veja aqui, ó, eu coloquei aqui eco BR, eco BR, eco BR, toda hora repete, tá vendo? Então qual que é a ideia da função? É automatizar isso aqui para o meu código ficar mais legível. Como o interpretador lê de cima para baixo, linha por linha, quando chegar numa função, ele vai parar o código aqui, executar o que está dentro da função e depois voltar e continuar. Então nós vamos ver isso agora. Então eu vou criar aqui nesse projeto, novo arquivo PHP, e vou chamar de funções só. Funções. Beleza, mano. O que esse arquivo funções vai fazer? Ele vai fazer o que eu quiser aqui, que eu pré-determinar. Então, só para vocês entenderem, vamos fazer isso aqui tudo em função, tá? Nós vamos separar por funções e mostrar para vocês o funcionamento da função. Então tá aqui, ó, opa, beleza, HR. Os números de 1 a 5 são tal, beleza. Aí ele vai pulando os números. Então eu vou criar uma função, eu vou chamar de pula linha. Então eu tenho o arquivo funções, aqui no meu projeto eu tenho o arquivo index e o arquivo funções. O index vai utilizar essas funções que estiverem aqui dentro. Então como é que a gente declara uma função? A gente fala que é uma function e diz qual que é o nome dela. Eu não quero escrever echo br. Eu quero fazer o quê? A function, que vai daqui para frente o código vai ser uma function, e ela vai chamar pula linha, certo? Então esse aqui é o nome da minha função. Aí eu abro, fecho parênteses, abro um colchete, então daqui para frente é a minha função. Então eu preciso fechar essa função. O NetBeans já fecha aqui para mim. Então tá aqui, tá declarada uma função. Função, pula linha, e tem esses dois parênteses que já eu vou explicar, certo? O que a função pula linha vai fazer? Ela vai fazer tudo que estiver entre essas chaves. Vou pegar o código aqui, ó, echo br, copiei, vou colocar aqui, entre esses dois parênteses, ele está dentro da função aqui, ó. Esse é o escopo da função. Quando a gente fala escopo, é o espaço, é a área de atuação da função. O que a function pula linha faz? Ela faz echo br. Se ela faz a mesma coisa que isso aqui, eu posso chamar ela aqui, certo? Vamos ver o que vai acontecer? Eu estou fazendo de propósito, tá? Eu quero que ele pule a linha aqui. Então, eu vou digitar aqui, pula, vou digitar o nome da função, o nome que eu coloquei lá, pula linha. Abre e fecha, e ele vai gerar um erro para a gente. E vocês já vão entender por quê. Então, aqui no arquivo index.php,
ele vai fazer o quê? Ele vai executar essas linhas, a hora que chegar aqui em pula linha, ele vai falar, opa, tem uma função lá que chama pula linha. O que a função pula linha faz? Aí ele vai executar tudo aqui que está aqui dentro e vai voltar para cá, e vai seguir, eixo 1, eco 2, eco 3, eco 4, e assim por diante. Entendeu? O fluxo, então, é assim, executa a linha 9, 10, 11, 12, quando chegar na 13, ele vai lá para dentro da função, executa a linha 4 da função, chegou aqui na chave, volta para cá e continua, linha 14, linha 15, 16. Só que ele vai dar um erro agora, eu já vou explicar por quê. Vamos lá na página e vamos atualizá-la. Ó, sumiu tudo aqui. Como eu estou usando um servidor local aqui, ele me deu o erro aqui. Então, que erro que ele me deu aqui? Foi chamado a função pula linha no arquivo index.php linha 13, só que ela não existe. Essa função não foi definida, aqui ó, chamada para a função indefinida. Não foi definida a função pula linha. Por que ela não foi definida? Como eu disse aqui no início do vídeo lá, ele lê de cima para baixo. Então quando ele chegou aqui, ele enxergou o texto pula linha, mas ele não achou nada de pula linha aqui para executar, ele não achou essa função. Por que ele não achou essa função? Porque eu tenho que referenciar, eu tenho que incluir essa função neste arquivo, porque neste arquivo index.php não tem nada de pula linha, eu tenho a chamada, essa aqui seria a chamada da minha função, que está no arquivo funções. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que incluir esta função, a função que está no arquivo funções, dentro do arquivo que está sendo executado. Então, como é que eu faço isso? Eu posso colocar aqui dentro, mas eu vou fazer do jeito que eu costumo trabalhar, que é antes do documento HTML, eu venho aqui em cima, abro uma tag de PHP e digito assim. Então, eu vou pôr aqui para ele, ó, include, ou seja, inclua para mim o quê? O arquivo funções, certo? E vou fechar a tag do PHP. Então, como eu já falei, ele executa sempre de cima para baixo. O navegador lá vai ler, opa, tem uma tag PHP. O que é para fazer? É para interpretar esse código aqui. Beleza, mano. Então, o que esse código aqui faz? Ele inclui o arquivo funções.php. Então, quando ele inclui, ele está dizendo assim, ó, tudo que está dentro do arquivo funções é válido também para o escopo do arquivo index.php. Vai ler a primeira linha, vai chegar aqui, vai incluir o arquivo PHP e vai fechar a tag. E aí ele vai entrar numa outra tag que é indicando que o documento que vai ser impresso é em HTML, certo? HTML5, segue bonde, beleza, mano. Aí ele vai ler e vai continuar interpretando aqui, ó, HTML, aqui tá o cabeçalho, esse é o título que vai aparecer lá em cima, que a gente viu aqui, ó, live code. Aí fechou o cabeçalho e vai começar no corpo. No corpo ele falou, opa, começou o PHP de novo. Agora ele vai executar, porque antes de chegar aqui, antes de chegar nessa linha, eu já falei para ele assim, olha, inclua para mim o arquivo funções.php. Então ele já incluiu tudo que tem aqui dentro, ele já incluiu aqui. Então vamos executar lá para ver o que acontece. Agora funcionou, né? Porque a função pula linha, o que ela faz? Ela pula uma linha, ela dá um eco BR. Beleza, mano. E se eu quiser fazer isso para todos, eu posso fazer isso aqui, certo? Substituo, porque eles fazem a mesma coisa. Só que tá vendo? Para uma página HTML, olha como ele vai ficando esquisito, vai ficando um monte de coisas aqui. Então, como que a gente pode usar a função em nosso favor? Sempre que tiver algum procedimento que é repetitivo, que vai ser executado mais de uma vez, a gente cria uma função. Para quê? Para que quando o interpretador chegar na linha, ele vá lá na função, executa o que tem dentro da função e volte para a execução. Então agora o que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma função que vai chamar imprime números, para a gente diminuir mais ainda o espaço. E a ideia aqui é mostrar o funcionamento, a utilidade da função, e não técnicas mirabolantes de PHP. É mostrar como a função faz o seu trabalho e como ela pode ser útil para a gente na programação. Então, eu tenho aqui os números de 1 a 5. Então, eu vou criar uma função aqui, ó. Veja que eu já tenho a função pula linha. Como todo bom programador, você deve vir aqui e comentar aqui, função
para pular uma linha. Beleza. Agora nós vamos criar uma outra função. A gente já viu como é que eu crio função. Function. Eu vou pôr assim, imprime de 1 a 5. Fazendo bem grande o nome de propósito. Fechei. Tem uma função. Função imprime de 1 a 5, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer echo 1 e depois vai fazer o quê? Pular linha. Esse comando aqui pula linha. Então eu vou pôr esse comando aqui de novo? Não, eu já tenho uma função. E veja que a função imprime está dentro do mesmo escopo da função pula linha. Ou seja, elas estão no mesmo ambiente, no mesmo espaço, elas têm a mesma visibilidade, uma enxerga a outra. Então, dentro de uma função, eu posso chamar outra função. Chamei outra função. Então, eu falei assim, ó, echo 1, pula linha. Aí depois vai fazer o quê? Echo 2, pula linha. Echo 3, 4 e 5. Então, ele vai fazer o quê? Imprime o 1, pula uma linha. Imprime o 2, pula uma linha. Imprime o 3, pula uma linha. Imprime o 4, pula uma linha. Imprime o 5 e acabou. Com isso, o que a gente faz? Como aqui é uma página em HTML, a gente vai facilitar a leitura de quem for dar manutenção disso. E vai facilitar a manutenção do código. E eu vou acabar aproveitando, se eu precisar fazer isso outras vezes, eu vou poder fazer. Como é que eu faço agora? Ao invés de usar esse pula linha, eu vou fazer o quê? Vou chamar a função imprime de 1 a 5, certo? Então, aqui, quando chegar aqui, eu vou só digitar assim, ó, imprime de 1 a 5. Vamos ver o que vai acontecer? Primeiro eu vou tirar a função aqui, vou comentar para a gente ver que ele não está imprimindo. Não imprimiu, certo? Tranquilo, não imprimiu. Agora eu vou descomentar a função aqui e vocês vão ver que ele vai imprimir a mesma coisa. Opa, faltou um pula-linha aqui, ó, antes do 1. Então vamos lá, vamos corrigir isso aqui. Então aqui na função imprime de 1 a 5, eu tenho que pôr um pula-linha aqui antes. E a cola. Beleza. Os números de 1 a 5 são 1, 2, 3, 4, 5. Veja que nosso código estava ficando grande. E olha o que ficou aqui, ó. Então, o que acontece? Eu diminuí todo o trecho que estava lá na minha página HTML, que vai sujando o código na página, ele veio para uma função. Essa função chamou outra função. Para que serve isso? Para eu não ficar digitando toda vez a mesma coisa. Ele vai executar aqui, quando chegar aqui, ele vai entrar dentro da função imprime e fazer o que ela executa. Isso aqui pode ir lá para dentro também, porque diz respeito a ela lá. Então vamos tirar mais uma linha. A função faz o quê? Imprime essa linha, imprime os números e pula uma linha entre eles, certo? Então o fluxo do programa agora ficou assim, ó. Entrou no PHP, incluiu o arquivo funções, começou a montar o arquivo HTML, opa, tem PHP aqui de novo. O que é para eu fazer? Opa, beleza, pula uma linha. Chegou aqui na linha 16, o que ele vai fazer? Vai lá dentro das chaves e vai executar da mesma forma, com a mesma lógica que ele vinha executando aqui, ou seja, da esquerda para a direita, de cima para baixo, ele vai executar os comandos aqui dentro da função. Então, olha como é que ficou. A gente precisa construir desde o início para entender como a função funciona. A gente estava aqui, ó. Vamos ver como é que estava antes. Ele estava assim, ó. Opa, beleza, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Dentro do body do HTML. Aí, o que a gente fez? A gente foi modulando. Então, agora, o que ele está fazendo? Ó? Ele vem aqui, linha 13, 14, 15. Chegou na 16, ele vai por imprime. A função imprime começa na linha 9. Então, ele vai executar a linha 10. Quando chegar na linha 11, o que ele vai fazer? Opa, tem uma função aqui. Então, da linha 11, ele vai entrar dentro da função pula linha, executar a linha 6. Achou o colchete fechado? Volta para onde ele estava. Onde ele estava? Na linha 11. Então, linha 11, beleza. Próximo, linha 12, executou. Linha 13, opa, tem uma função. Vai lá para dentro, executa a linha 6 e volta. 14, 15, linha 6 e volta. 16, 17 e assim por diante. Entendeu? A ideia aqui é essa aqui. É você colocar a função para te ajudar na impressão do código. Vamos criar outra função aqui, só para a gente ver como que pode ser útil isso. Eu vou chamar isso tudo aqui dentro de uma outra função. Eu vou chamar assim, essa função de function, para dizer que é uma função. Cumprimente, abri, fechei, colei aqueles comandos aqui. Então, eu tenho uma função que vai executar essas 3 linhas.
Então lá basta eu dizer assim, ó, cumprimente. A ideia da função é essa, daquele código enorme, nosso HTML como ficou pequenininho, incluir, chegou aqui, ele vai executar a função, chegou aqui, ele vai executar outra função, fechou a tag, fechou o body, fechou o HTML e acabou a página. Vamos tirar os dois aqui para a gente ver que eles estão realmente funcionando. F5. Então, eu vou falar para ele assim, cumprimente. F5. Opa, beleza? Então, ele executou o cumprimente. Se eu quiser que ele cumprimente várias vezes, ó, copiei um monte de vezes o mesmo código, o que ele vai fazer? Executar quantas vezes eu colocar a função. Então, a ideia de função é você... Imagina se eu tivesse que fazer para cada cumprimente colocar aquelas 3 linhas. A função cumprimente executa 3 linhas. Isso aqui, este código aqui, na verdade, ele está executando isso aqui, ó. Opa, beleza. Opa, beleza. Opa, beleza. Opa, beleza. Opa, beleza. Tá vendo como fica ruim para a gente dar manutenção? E se eu quiser fazer o seguinte? Uma outra ideia de função seria fazer o quê? Facilitar a manutenção do código. Por quê? Vamos colocar a função imprime aqui para ela funcionar, para ele voltar do jeito que estava lá. Atualizei a página. Opa, beleza. Os números são de 1 a 5. Aí, eu quero que ele cumprimente de uma forma diferente. E aí, só que eu quero fazer a manutenção desse código. Se eu tivesse esse cumprimento em mais de um lugar, eu teria que procurar todos os lugares em que eu cumprimento e mudar o código. Só que eu tendo a função, basta eu localizar a função cumprimente e lá mudar. Em vez de falar, opa, beleza, eu posso vir aqui e falar assim, opa, boa noite, prezados cavalheiros. Salvei aqui. Vamos lá. Vamos executar. Pronto. Alterei a função e ele já atualizou em todo lugar que eu chamo a função. Ele vai executar o que eu coloquei lá na função. Esse imprime aqui, a gente poderia, eu vou passar de uma forma rápida, mas eu poderia chamar essa função, por exemplo, só de imprime. Eu vou até deixar essa função aqui e vou fazer uma outra função aqui embaixo. Function imprime. A function imprime, o que eu vou fazer? Eu vou declarar um array primeiro, vou pôr números igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Declarei um array aqui com os números de 1 a 5. Eu vou colocar um for each, ou seja, para cada um dos itens que estão aqui dentro da variável números, você vai chamar de n e fazer o quê? Echo n br. O que ele vai fazer? Qual que vai ser o fluxo da execução agora? Vamos ver o que acontece quando a gente executa isso. Faltou o termo, os números de 1 a 5 são. Faltou essa linha aqui, ó. Então eu vou pegar aqui e vou colocar aqui. Para a gente entender. Qual vai ser o fluxo de execução desse programa aqui? Ele vai incluir o arquivo de funções dentro desse escopo do index.php. Vai chegar aqui e vai falar, opa, tem PHP, vai cumprimentar. O cumprimento, o que é? É um método que está dentro lá do arquivo funções. Vai, opa, boa noite, prezados cavaleiros, HR, chegou na chave, voltou para cá. Quando ele chegar aqui no imprime, preste bem atenção agora, ele chegou no imprime, ele vai executar a função imprime, ó, chegou na linha 14 e vai executar a função imprime. Como que ele vai executar? Entra no colchete, e vai declarar na memória a variável números com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza, mano? Depois ele vai fazer o quê? Echo, os números de 1 a 5 são, ponto vírgula, próximo comando, pula uma linha. Pula uma linha, o que faz? Vai lá na função pula linha, executa echo br, achou a chave, saiu do pula linha, voltou para a linha 34 aqui. Aí aqui o fluxo vai ser o seguinte, for each, ou seja, para cada número, ou seja, para cada item de números, você vai chamar ele de n temporariamente. E vai imprimir echo, o valor de n e pular uma linha. Então, o que ele faz aqui? Depois de ele executar o pula linha, ele vai fazer assim, ó. Entrou aqui,
opa, dentro desse escopo aqui eu vou pegar cada um dos N. Então ele vai chegar aqui, eco, onde é que você está? Estou no índice 0 aqui, que é o 1. Aí tem uma questão que seria os índices do array, né? Por isso que eu não queria entrar nisso aqui, porque entra muito conceito. Mas é assim, essa é a posição 0, essa é a posição 1, essa é a posição 2, essa é a posição 3, essa é a posição 4. Então ele tem 5 posições numeradas de 0 a 4. Então para cada um desses itens que estão aqui dentro, para cada um desses valores que estão aqui dentro, ele vai fazer assim, ó. Eco, o valor que tiver lá, pula uma linha. Chegou na chave, volta para lá. Pega o 2, imprime o 2, pula uma linha, volta para lá. Pega o 3, pula uma linha, imprime, pula uma linha, 4, 5. Acabou? Acabou. Então ele chegou aqui no fluxo, no final do for each. Ou seja, ele fez para cada um desses aqui. Eu poderia fazer assim, ó. 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo. E aí os números de 1 a 10 são... Vamos ver o que ele vai fazer lá. Os números de 1 a 10 são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? O que tem mais para baixo? Não tem mais nada, fechou aqui. Então ele vai voltar para onde aqui? A hora que ele chegar nessa linha, ele vai voltar lá para o index. Opa, acabei a função imprime. E agora? Tá, pode fechar que agora é comigo, é com HTML. Então, resumindo a ideia da função. É executar uma série de comandos pré-definidos dentro do escopo da função. Qual é o escopo da função? As chaves aqui da função. E eu posso repetir ele por várias vezes, ou seja, toda vez que eu precisar executar aquela função, basta eu chamar a função, não preciso digitar isso aqui de novo. Veja que se eu quiser fazer isso aqui 10 vezes, por exemplo, eu poderia, não vou explicar, mas vou fazer rapidinho aqui, ó. For index menor que 20, index mais, cumprimente. Então o que ele vai fazer aqui? Quando ele chegar aqui, ele vai pegar um espaço na memória, declarar ele com o nome de index e valor 0, e enquanto o valor de index for menor que 20, ele vai executar o que está dentro do escopo do for e somar mais um, beleza? Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai complementar 20 vezes aqui, na verdade. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, tem as 20 vezes aqui, beleza? Mas vamos voltar lá. Aí, a ideia da função é essa, para você não executar várias vezes a mesma coisa, você não escrever várias vezes a mesma coisa. Só que a função, ela pode ter ou não um retorno, e ela pode receber ou não um argumento. Tem gente que conhece por parâmetro, tem gente que conhece por argumento. Argumento, o que que é? É esse parênteses que eu falei, que eu ia explicar mais para frente. Aqui dentro, eu vou dizer para a função com quais argumentos ela deve trabalhar. Então, nós vamos ver aqui o parâmetro ou o argumento. Eu vou primeiro tratar o comprimento e vou lá na função e vou dizer assim, ó. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, inscreva-se no canal e clique no sino para não perder as notificações dos próximos vídeos.